A paz do Senhor Jesus, estamos começando neste momento mais uma lição. Com a graça de Deus, chegamos na lição de número 10, pelo qual nós vamos estudar sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Será de suma importância para as nossas vidas. Lembrando, meus irmãos, que o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes, que é um grande mestre das Assembleias de Deus no Brasil. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Então vamos dar continuidade a esta lição de número 10. Estamos já caminhando para o final. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você que está pela primeira vez em nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo toda semana vídeos novos comentários, novos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Você não paga nada por isso, mas com certeza você estará nos ajudando e assim compartilhando também a palavra de Deus. Amém? Vamos então ler o textual que nos diz assim: Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 27. Verdade prática. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 18. Eu não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas você pode com certeza estar lendo em sua casa. Amém? Existe também a leitura diária, que é muito importante você estar lendo todos os dias. Quando você carrega a escola dominical no seu coração durante toda a semana, no domingo pela manhã, você está com a bala na agulha. Seja você professor, você aplicará melhor a aula, seja você aluno, você vai absorver mais da aula quando será exposta. Amém? Então, a leitura diária é muito importante. Vamos então ler a introdução que nos diz assim: A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual, e a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Então é exatamente isso o que nós veremos nesta lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Na lição passada, a lição de número 9, nós estudamos sobre o reinado de Davi. Agora nós vamos perceber que durante esse percurso, Davi ele cometeu um pecado. Na verdade, em toda a história de Davi, ele cometeu 3 grandes pecados, que foi o adultério, o homicídio e também quando ele contou o povo. Aquele pecado também trouxe uma grande consequência sobre Davi e a nação de Israel. Amém? Mas nesta lição nós vamos estudar e aprender sobre esses 2 pecados que Davi cometeu: o adultério e o homicídio. De quem? De um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho aqui 2 referências bíblicas dizendo claramente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa também é uma palavra-chave a ser estudada nesta lição. A primeira referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aqui são as palavras de Samuel a Saul, dizendo que Deus já havia separado para si
um homem segundo o seu coração. Então essa é a primeira referência bíblica. Nós temos outra em Atos capítulo 13, versículo de número 22. Você com certeza deve estar aí anotando essas duas referências bíblicas que falam acerca desse assunto. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia! Então essa é a segunda referência, dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos perceber que este homem, mesmo sendo um homem de Deus, ele pecou. Então nós também devemos vigiar, porque senão vamos cair na mesma armadilha. Amém? Vamos então ler o tópico de número 1. Segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, essa expressão, o homem segundo o coração de Deus, ela tem no mínimo aí 5 significados. Amém? E eu gostaria de ler para os irmãos neste momento o primeiro significado dessa palavra. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, procuraria cumprir com a palavra do Senhor. Davi era um homem que sempre procurava cumprir a palavra do Senhor. Ele sempre procurava praticá-la, andar na lei do Senhor. Você lendo o livro de Salmos, você vai perceber que Davi sempre anelava pela lei do Senhor. Em segundo lugar, iria cumprir bem o papel de um rei de Israel, fazendo a vontade divina. Então Deus sabia que Davi era um homem que iria cumprir bem o papel de rei. E isso foi tão forte que Davi foi o maior rei da nação de Israel. Em terceiro lugar, iria proceder conforme as normas divinas, procurando conduzir Israel ao verdadeiro culto e adoração ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Ele sempre procurava conduzir o povo na direção da adoração certa a Deus. Davi nunca praticou idolatria e nunca levou a nação de Israel a praticar a idolatria. Ele sempre guiava o povo a adorar a Deus, como nós lemos hoje nos livros de Salmos. E em quarto lugar, seu trabalho seria segundo as normas divinas, ainda que houvesse falhas particulares em sua vida. Então, meus irmãos, esse foi o quarto motivo pelo qual Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Veja, o seu trabalho seria segundo as normas divinas. Ele não ultrapassava aquilo que a lei já havia estabilizado. Amém? E em quinto lugar, ainda que houvesse fracasso em sua vida, seria um exemplo para os demais reis, na questão de procurar sempre proceder conforme o querer de Deus. Então, este é o quinto objetivo pelo qual Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele sempre procurava ser um exemplo para os demais reis. E ele verdadeiramente foi um exemplo para os demais reis. Quando algum rei pecava, Deus dizia: você não andou nos caminhos do rei Davi. Então, meus irmãos, esses são os 5 propósitos pelo qual Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo este homem sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é vigiar, porque qualquer homem de Deus pode pecar. Vamos agora para o número 2. Amém? Davi era um escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Meus irmãos, vamos entrar agora neste assunto pelo qual Davi pecou. Veja, o comentarista diz que Davi era o escolhido de Deus, sim, mas ele deu lugar ao diabo. Nós, quando lemos a história de Davi,
que começa no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E quando você vai lendo a história de Davi, até o livro de 2 Samuel, capítulo 10, é uma história linda, é uma história maravilhosa, é uma história de vitórias e conquistas. Mas, no capítulo 11 de 2 Samuel, quando ele comete um homicídio e um adultério, a história de Davi começa a mudar. Agora não é uma história de vitória, de conquista, não. Agora é uma história de derrota, de traição, de morte, de lágrimas, porque o Davi pecou e todo pecado traz uma consequência. Meus irmãos, nós vamos aprender nesta lição que o pecado não compensa. O pecado traz grandes consequências na nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou, a vida dele foi outra. Ele começou agora a colher tudo aquilo que ele havia plantado, porque Deus não deixa se escarnecer, não é verdade, meus irmãos? Então, mesmo Davi sendo um homem escolhido por Deus, ele deu lugar ao diabo. Você pode ser um líder, um obreiro, um pregador, um cantor, escolhido por Deus, mas se você der lugar ao diabo, com certeza ele também vai nos engodar, ele vai nos atrair e ele vai nos derrubar. Porque ser tentado não é pecado, mas o pecado é cair na tentação. Então veja que até mesmo Jesus Cristo, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação usando a palavra de Deus. Se você está sendo tentado, resista, porque Deus vai te dar a vitória. Nós não podemos ceder à tentação, porque quando o pecado é gerado e consumado, ele traz a morte. Essa é a consequência. E nós vamos perceber que Davi colheu uma trágica consequência em toda a sua vida e também na vida da sua família. Vamos agora para o número 3, ou seja, tópico de número 2. O ambiente em que Davi pecou. Número 1, meus irmãos. Criando um ambiente propício ao pecado. Aqui no finalzinho diz algo muito interessante. A tentação pode vir tanto de fora, ou seja, do mundo e do diabo, é uma tentação exterior, quanto de dentro de nós. Então veja que o cristão, ele sofre 2 ataques. Um ataque exterior e um ataque interior. Porque existem 3 inimigos a serem vencidos: o diabo, o mundo e a velha natureza, ou seja, a carne. O diabo, a Bíblia diz que Satanás e seus demônios habitam nas regiões celestiais e eles estão a todo momento a nos tentar, porque ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Então este é o primeiro inimigo, Satanás e seus demônios, que são muitos. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu foram expulsos de lá. Então, existe muitos demônios que estão nas regiões celestiais para nos tentar. Em segundo lugar, o mundo. O mundo fala do sistema, amém? Porque o sistema, você pode perceber que a mídia é contra a igreja, é contra os cristãos. Então este é o segundo inimigo nosso. E em terceiro lugar, a carne. A carne fala da velha natureza, do nosso homem interior, pelo qual nós herdamos de Adão, nosso pai. Então, o cristão, ele tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Quem derrubou Davi não foi o mundo. Quem derrubou Davi não foi o diabo. Quem derrubou Davi foi a carne. Foi a concupiscência dos olhos, quando ele olhou Betseba e então ele desejou aquela mulher que era casada. Davi, ele estava fazendo algo muito errado, que era tomar para si uma mulher casada. Então veja que a carne o venceu,
a sua velha natureza, o seu homem interior. E eu posso dizer com muita propriedade neste momento que desses três inimigos que eu citei, o mundo, o diabo e a carne, o mais forte é a carne. É o que mais derruba os cristãos. Não é o diabo, não é o mundo. Isso pode derrubar também, como tem feito com muitos. Mas o mais forte, meus irmãos, é a carne. E nós vamos ver no decorrer desta lição. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos perceber que Davi ele foi criando um ambiente propício ao pecado. Nós vamos perceber que o seu palácio ficava em uma colina. E lá de cima ele podia enxergar todas as casas, os quintais das casas. Então ele viu aquela mulher se banhando e ele desejou ela para si. E ele foi criando agora um ambiente propício para o seu pecado. O número 2 nos diz os meios que contribuem para a prática do pecado. Meus irmãos, nós sabemos que quando uma pessoa começa a desejar o pecado, acontece duas coisas, como foi o caso de Davi. Em primeiro lugar, ele aprofunda-se esse desejo. Quando uma pessoa, meus irmãos, ela começa a desejar o pecado, ela começa agora a aprofundar esse desejo dentro dela. Ela não consegue mais se controlar. Esse desejo vai só se aprofundando. E ela só vai parar quando o ato for consumado. Como foi o caso de Davi. Esse desejo nele foi se aprofundando. Ele perguntou quem era aquela mulher. Eles disseram o nome do marido daquela mulher. Veja que Davi ele estava passeando no terraço da sua casa. Davi era um homem casado. Um homem casado não pode passear sozinho. Você vai deixar a sua esposa em casa e vai dizer, fica aí porque eu vou ali passear um pouquinho na praça, em algum lugar. Esse já foi o primeiro erro de Davi, não é verdade? Então, meus irmãos, Davi estava ali passeando no terraço do seu palácio. Esse desejo se aprofundou dele. Ele começou a perguntar por aquela mulher. Lhe falaram para ele. Então este é o primeiro propósito. Em segundo lugar, essa pessoa ela começa a se afastar das coisas de Deus. Quando você vê um crente que começa a se afastar das coisas de Deus, ele já está profundo em algum tipo de pecado. Isso é muito sério. Preste bastante atenção nisso. Quando você vê um crente que começa a faltar do culto, quando você vê um crente que não ora mais, quando você vê um crente que já não quer ler a Bíblia, que não quer saber de louvor, de nada das coisas de Deus, ele já está profundo no pecado. Ele já está, como Davi, quase a praticar o ato. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que esse pecado sexual, que foi o primeiro pecado que Davi cometeu, esse adultério com Betseba, é um pecado que nós devemos fugir, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o diabo nós devemos resistir, mas a prostituição nós devemos fugir. José, ele não resistiu à prostituição. Não. Sabe o que José fez, meus irmãos? Ele fugiu. Então, a Bíblia diz que a prostituição nós devemos fugir e o diabo devemos resistir. Amém? Logo nós entendemos que a prostituição ela pode derrubar qualquer um se alguém tentar resistir, não é verdade? Então o caso de Davi era fugir e não resistir. Nós vamos perceber que esse pecado de ordem sexual é o pecado que tem mais derrubado líderes no Brasil e no mundo. Não é verdade, meus irmãos? Então, se até mesmo o homem segundo o coração de Deus caiu nesse pecado de ordem sexual, cometendo um adultério com Betseba, quanto mais nós, não é verdade? Devemos então estar sempre vigilantes e fugir da prostituição. Davi então, ele cometeu esse adultério
com Betseba, mulher de Urias. O primeiro pecado de Davi, o adultério. E em segundo lugar, vamos ver aqui agora no tópico de número 3. Amém? O adultério e o homicídio de Davi. Número 1. Pecado gera pecado. Meus irmãos, nós sabemos que um abismo, ele chama outro abismo. Quanto mais a pessoa ela tenta esconder o pecado, pior se torna. Porque esse foi o caso do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu o adultério com Betseba, então ele tentou esconder e estava se tornando pior, porque ele enviou uma carta para Joabe, enviar a Urias até ele. E a Bíblia diz que Davi mandou Urias ir para sua casa, lavar os pés. Essa expressão é o mesmo que saciar da sua cisterna. É o mesmo que a pessoa deitar-se com a sua mulher. Quer dizer isso, essa expressão, lavar os seus pés. Então Davi queria enviar Urias para sua casa para que ele pudesse deitar-se com sua mulher. E esse filho que ela estava grávida, porque Davi já estava sabendo que ela estava grávida, seria apontado para Urias, mas ele não foi para a sua casa. A Bíblia diz que ele ficou deitado ali, juntamente com alguns guardas da porta de Davi. Ele não foi para a sua casa. E Davi, ele foi tentando esconder o pecado, e o pecado foi só se tornando pior. Ele tentou uma segunda vez, embriagando Urias, lhe enviou presentes para que ele levasse para sua casa, e ele não foi. Ele continuou ali. O próprio Urias estava dando uma grande lição de moral para Davi. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que existem pessoas que talvez não estão na mesma posição que você está, mas quem sabe tem mais caráter, quem sabe é mais preparado do que você. Porque Urias não queria ir para o aconchego de sua casa, porque os seus irmãos estavam na guerra. E foi exatamente isso, meus irmãos, o que aconteceu. Em vez da gente ficar escondendo o pecado, devemos confessar. Porque muitas pessoas ficam assim, se justificando, né? Como foi o caso de Eva. Colocou a culpa em Adão, Adão colocou a culpa na serpente, a serpente para o querubim. É assim que acontece nos dias de hoje. Devemos confessar o nosso pecado. Devemos chamar o nosso pastor e conversar com ele. Se até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, imagine você, imagine eu. Todos nós somos falhos, podemos pecar, mas o que devemos fazer é confessar, deixar de lado, para que nós venhamos alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia! Porque quando você confessa o seu pecado, por exemplo, quando um bandido ele comete algum crime e ele é pego, se ele confessar o seu pecado, ele tem a sua pena diminuída. Se ele não falar como foi, o que ele fez, ele atinge a pena máxima. Mas se ele falar os detalhes, ele contar como foi, ele tem a sua pena diminuída. E assim é no mundo espiritual. Quando você peca e confessa o seu pecado, você tem a sua pena diminuída. Mas quando você não confessa, você atinge a pena máxima. E sabe qual é a pena máxima para aquele que peca e nunca confessa o seu pecado? É o inferno. Mas se você confessar o seu pecado, você terá a sua pena diminuída, que é o perdão de Deus. E você vai ir para o céu. Aleluia! Como foi o caso de Davi, meus irmãos. Então devemos confessar os nossos pecados. Amém? Então um abismo chama outro abismo. Se você cometeu um pecado, resolva ele logo, porque senão através dele virá outros pecados. Davi não confessou o seu pecado de adultério e um abismo chama outro abismo, ele cometeu agora um homicídio.
E é isso que nós vamos ver aqui no número 2. O homicídio de Davi. Davi matou quem, meus irmãos? Davi matou Urias. Você deve estar se perguntando, mas quem é este homem chamado Urias? Tem algo muito interessante aqui, porque Urias, se você não sabe, ele era um dos valentes de Davi. Sim, na lição de número 8, nós estudamos sobre a caverna de Adulão, e lá Davi, juntamente com 400 homens, que se tornaram em 600 homens, e desses 600 homens, 30 eram valentes, e desses 30, 3 eram poderosos. Urias fazia parte do grupo dos 30 valentes. E olha o que está escrito aqui em 2 Samuel 23, 39. Está falando a lista dos 30 valentes de Davi. Urias, Eteu, 37 por todos. Eu li apenas este versículo que fala o nome de Urias, amém? Na lista dos 30 valentes de Davi. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Davi ele matou um homem da sua confiança. Davi matou um homem que cresceu com ele no seu reinado. Ou seja, Urias, ele estava lá na caverna de Adulão. Era um daqueles homens que estava em aperto, endividado, com o seu espírito amargurado, e que teve o seu caráter forjado por Davi. Era um homem da sua confiança, e agora Davi matou ele, porque o pecado ele cega as pessoas. Davi então fez esse plano. Ele mandou Joabe que enviasse Urias. Urias foi enviado. Davi tentou enviar Urias para sua casa, ele não foi. Então ele arquitetou outro plano. Ele escreveu uma carta para Joabe para que colocasse Urias na frente da batalha. Mesmo Urias sendo um valente, meus irmãos, ele estando ali na frente da batalha, e diz a Bíblia que todos os soldados saíram de perto e covardemente deixaram ele ali sozinho, não tinha como ele vencer um exército inteiro. Então, nós vamos perceber que Urias, foi ele que levou a carta para Joabe, ou seja, ele estava levando o seu próprio atestado de óbito. E a Bíblia diz que Urias morreu. Davi tramou este pecado premeditado e matou este homem, este valente chamado Urias. Número 3. Davi e seu comandante. Quem era o comandante Davi? Joabe. Joabe era sobrinho de Davi. Amém? A irmã de Davi, ela tinha 3 filhos valentes. E um desses valentes era Joabe. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos que Joabe também era um homicida. Ele havia matado Abner, que era o comandante do exército de Saul. E agora Davi envia cartas pela mão de Urias para que Joabe fosse ler e praticar este ato. Parece que eu vejo Joabe pensando assim: Davi está agindo covardemente. Então, ele quer que eu coloque Urias na frente da batalha para que ele venha morrer. Qual é o plano do rei Davi? A partir deste momento, Davi perde o crédito para Joabe, porque ele está fazendo algo muito terrível, não é verdade? Que é premeditar um homicídio. No número 4, nós vamos ver a tentativa de Davi para evitar as suspeitas de seu pecado. Quais eram as tentativas, meus irmãos, de Davi para evitar a suspeita de seu pecado? Nós vamos perceber que Davi ele envia cartas, mas ele não fala nada para Urias. Urias não podia ler aquela carta. Logo, ele não sabia o que estava escrito ali naquela carta. Então, essa era uma maneira, de evitar as suspeitas de seu pecado. Ele embriagou Urias para que ele fosse deitar-se com Betseba, para que ele pudesse ter relação com ela e então dizer que Betseba estava grávida dele. Foram várias as maneiras, várias as tentativas de Davi para tentar evitar a suspeita de seu pecado. Não adianta nada o crente ele forjar coisas para esconder o seu pecado. Meu irmão, um dia será descoberto.
porque não há nada escondido aos olhos do Senhor. Você não está servindo ao pastor, você não está servindo a sua esposa ou a seu esposo, você está servindo a Deus. Você pode esconder o seu pecado, como Davi escondeu dos homens, mas de Deus ninguém esconde nada, porque Deus vê tudo. Então, meus irmãos, como eu disse, nós devemos confessar os nossos pecados. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus e pecou, imagine nós. Se nós cairmos nessa tentação, devemos confessar o nosso pecado para que nós venhamos alcançar a misericórdia do Senhor. Porque até mesmo Davi, cometendo esses dois terríveis crimes, que foi um homicídio, um adultério, ele então confessou e deixou e alcançou a misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa em nome de Jesus.